Bem, muito boa tarde. Eu sou o Eduardo. Estamos aqui no podcast DevCast. E hoje o nosso convidado é o Edivaldo. Você trabalha então na Wise, isso? Isso. É uma empresa que é uma fábrica de software e nós atuamos desde o desenvolvimento de software, né, específico para atender a necessidade do cliente. Trabalhamos também com desenvolvimento de DWs para uma área de BI e Uhum. temos uma equipe especialista em inteligência artificial também. E além de alguns produtos que nós temos no mercado também, são várias frentes aí. Bem, hoje a gente veio fazer um debate aqui, conversar um pouquinho sobre o banco de dados no uso diário no mercado de trabalho. E eu queria começar perguntando para o Edivaldo como que é a sua rotina utilizando o banco, quais são as suas maiores prioridades, como você faz para organizar a sua semana com base no uso do banco e também nos seus projetos. Na realidade, assim, hoje, eu creio que para todos os projetos, né, desde o desenvolvimento de software básico até uma estrutura de DW aí para você construir os seus dashboards de BI e poder utilizar, criar modelos que utilizem dentro de projetos de IA, você precisa de um banco de dados, você precisa dos dados, né? E para você, onde ficam armazenados é exatamente dentro dos bancos de dados dos mais diversos tipos, né? Antigamente nós trabalhávamos somente com um banco de dados relacional, onde você tinha uma estrutura, né, de tabelas com colunas, linhas e colunas, para que você pudesse extrair os seus dados, né? Aham. Depois com o surgimento do banco NoSQL, que é NoSQL, você acaba tendo os mais diversos tipos de informações dentro desses bancos de dados, né? Onde fica muito mais abrangente ali para você fazer esse processo de extração e mineração. Hoje, eu creio que na maioria do conhecimento, né, na maioria das utilizações do banco de dados, utiliza uma arquitetura ali quando você está criando uma aplicação, né? Você vai atender as necessidades do cliente. Então, pensando assim, né, no desenvolvimento básico, né, você vai desenvolver uma aplicação qualquer para o teu cliente. Normalmente você já tem que pensar, digamos assim, onde eu vou armazenar isso, né? Que tipo de informação, como que eu quero armazenar? Vai ser um banco relacional, um banco não relacional, vai ser gravar as informações. Já teve projetos que nós gravávamos os arquivos em XML, em XLSX, ou então arquivo CSV, tem vários tipos de armazenamento, né? Uhum. E, e isso, qual que é o impacto disso, né? Tem que pensar assim, né? Para que vai ser utilizado essas informações no futuro? Vai ser só nessa aplicação que eu estou desenvolvendo aqui, que eu vou estar trabalhando, ou depois eles vão ter que disponibilizar essas informações para fazer uma integração com outro sistema, você vai ter que utilizar esses dados para criar um data warehouse, para poder fazer essas extrações e fazer integração com outras bases de dados. Então, tudo isso você tem que ter em mente já para poder preparar essa arquitetura, já pensando nessa expansão também, né? Além de todas as outras funcionalidades, escalabilidade, quantas pessoas vão acessar, quem que vai acessar, tudo isso você acaba colocando em levantamento inicial, né? Dimensionar isso. Entendi. E, bem, esse é o principal ponto, né? Agora, né, falando em projetos, né? Quando você hoje projetos com IA, né? Que envolvem IA, a maioria deles hoje você tem então o banco de dados que tem os dados já do cliente. Normalmente é um banco de dados relacional, um SQL, ou SQL normal, né? Ou você tem um MongoDB ali também, com dados não relacionais. E hoje nós utilizamos muito um banco de dados vetorial, tá? O que ele faz, esse banco de dados vetorial? Ele é projetado para que você possa armazenar e buscar vetores. Vetores são representações numéricas de dados, tá? Então, Sim. você não é uma informação direta ali. Você faz, um foco dele é encontrar similaridades entre essas informações. Então, são coisas que hoje você tem que colocar em pauta também, né? Para poder dimensionar corretamente todo o esforço que você vai ter diante dessa tua nova aplicação, né? E no uso dos BIs? Você falou que você é gente de projeto. Na parte de BI, já teve casos que, por exemplo, teve uma query, algo assim no banco, quando você estava trazendo os dados, que apresentava lentidão, algo do tipo, e teve que ser refeito, por exemplo, a query inteira ou algo do tipo? Já teve caso assim?
Bom, Eduardo, isso não é só no BI não, tá? No BI eu creio que a estrutura é um pouco mais simples, porque assim, né? Você pensa, você desenvolveu vários sistemas e você vai criar agora um data warehouse para ser utilizado no dashboard do BI. Quando você está fazendo a criação dessa estrutura, existem mais diversos tipos de fontes, né? Então você tem várias tabelas, vários com quantidades e tipos distintos e diferentes também, né? E nesse processo de ETL, onde você está fazendo esse processo de extração desses dados, né? A gente fala assim, né? Existem várias formas, né? Tanto a extração, transformação e a leitura desses dados, né? Ou você faz a leitura direto deles e grava esses dados no teu DW conforme estão na origem, assim, sem fazer um tratamento. Porque depois que você faz o tratamento, né? Porque às vezes quando você faz o tratamento dos dados, para a criação do DW, quando você está utilizando assim, hoje é comum, né? Você vai ter uma estrutura de DW que não vai ser utilizada somente para informações de BI, mas também para projetos que envolvam IA, para você fazer o treinamento do modelo, etc. Daí, se você faz o tratamento desses dados antes, que no processo de extração ali você extrai, faz o tratamento e disponibiliza na base do DW. Às vezes você pode perder alguma informação importante que para projetos de IA ele talvez não encontre essa informação e poderia fazer diferença no resultado dele. Por isso que a gente fala, então que para projetos de IA você não faz a transformação, né? Você pega os dados brutos e tenta replicar essa base para que você possa ser consumido. E hoje é muito comum nesse processo de extração, às vezes você tem um processo que tem, às vezes você até quando foi dimensionado, começaram a utilizar, ele estava coerente, eu estava dentro do tempo limite para poder fazer a extração, e de repente começa a ficar lento por causa do número de dados, ou mudança da forma dos dados, ou a falta de algum índice na origem, tem várias itens que podem impactar, né, nesse processo de extração e que você tem que reescrever. E isso é muito comum, tá? Não só nesse processo de criação dos DWs, extração de dados para poder usar em projetos de IA, como no próprio desenvolvimento de software. Às vezes você tem uma query, por exemplo, um projeto que nós atuamos lá, né, onde vai buscar algumas imagens de bancos para fazer comparação de similaridade. De uma hora para outra, tipo, ficou extremamente lento. Mas é por quê? Porque daí na origem, então, às vezes você está trabalhando num projeto meio, né? E você não tem Aham. acesso aos dados direto na origem, você não sabe como é que está sendo gravado. E aí eles mudaram a forma de gravação dos dados lá, ou foi incluído uma nova coluna em que tinha uma outra referência, e ia ter que criar outros índices, e você fica sabendo disso depois no processo de execução, né? Na hora que começa a ficar lento ali de 1, 2, 3 horas, acabou passando para 5, 6 horas, né? Então, daí que você Sim, vai ter que fazer essa análise para ver o que aconteceu ali. como você comentou sobre a parte dos bancos com dados vetoriais, né? Você acha que, tipo assim, ele pode se tornar um padrão no mercado, no caso que todas, por exemplo, todas as empresas usem? Ou você acha que é uma ferramenta mais de nicho? Eu creio que vai ser utilizado para praticamente todos os projetos, principalmente com IA, tá? Porque ele a velocidade e facilidade que você tem para buscar os dados que sejam semelhantes, não tem comparação. Então, se eu for seguir uma estrutura em que o pré-requisito é que acesse somente o banco relacional ou não relacional, e ele pode impactar no resultado em si, tanto em performance quanto informações importantes que ele talvez deixe de achar similaridade entre elas, sabe? Eu vejo isso como um diferencial enorme. Para finalizar, a última pergunta que eu vou fazer aqui para a nossa entrevista é que no caso você tinha comentado agora há pouco de uma mudança que teve de estrutura que foi feita na origem dos dados, certo? E por onde vocês trabalham com eles, né? Na parte de I, estava tendo essa lentidão. O que seria uma boa prática, ainda mais pensando em nós, por exemplo, universitários, que estamos começando nesse mercado e começando a fazer as atividades em grupo e coisas do tipo, em que a gente separa as hierarquias, né? Qual que seria uma boa prática para nós para evitar no futuro de ter que adicionar coisas? Claro que isso, né, não é algo que a gente consiga prever totalmente, né? Mas como que a gente pode fazer para o momento atual, na hora de uma criação da estrutura dos dados, enfim,
a gente não acabar tendo esse tipo de problema, né? De no futuro acabar acrescentando algo que impacte, né, negativamente nas nossas consultas ou no próprio tratamento do dado. Eu vejo assim, vamos pensar, né? Eu acho que se você adotar como prática, uma boa prática, eu não estou falando em termos de metodologia ou indicadores, ou seja, referências a índices, etc. Nada disso. Mas vamos pensar numa coisa simples, tá? Você tem uma aplicação tua, fez uma pequena modificação ali, que antes você submetia o teu banco de dados, ali podia ser Oracle, você salvava a tua imagem em um blob, nem grava mais agora assim, né? Agora em arquivos direto, com diretórios, e você resolveu submeter essas imagens por um repositório qualquer, tipo no S3 da Amazon, ou OneDrive, seja lá o que for. Cara, você fez essa alteração na tua aplicação, comitou, compilou, funcionou, tudo testado e subiu a produção. Ótimo, perfeito. Só que dessa tua aplicação simples, às vezes ele poderia, aquilo que eu comentei, né? Agora vamos pensar no fluxo. Os dados que estão na tua aplicação, eles alimentavam DW, que às vezes alimentavam um banco no SQL também, ou SQL, e esses dados eram utilizados para fazer treinamento do modelo de dados, um modelo utilizado em projetos de IA, e esses dados também é utilizado para você mostrar dashboard de indicadores de performance, ou seja, ele tem impacto nos mais diversos sistemas. A alteração que você fez foi muito simples, mas o estrago que ele fez assim, no resultado final, ele foi enorme. Por quê? Porque não foi uma falta assim de o que você fez está correto, você fez a alteração e fez testes, todas as validações, e o teu sistema está funcionando. Mas às vezes nós não temos uma visão de todo o caminho que aquela informação faz, sabe? Então, às Certo. vezes, essa informação hoje, ela pode estar impactando nos resultados da empresa, pode estar impactando nos indicadores, pode estar usando como referência para uma venda ou para algo que não é com resultados totalmente divergentes, que poderá impactar até no resultado da empresa. Isso é um ponto assim, o ideal seria assim, ok, vou fazer essa alteração aqui, ela é impactante. Faz uma pesquisa e vê aonde está sendo utilizado isso. Putz, ninguém sabe. Tem que ir atrás. Fala assim, se eu fizer um teste hoje, eu tirar essa tabela aqui do ar, eu remover essa tabela ou essa coluna, alguém pode reclamar? Não, ninguém vai reclamar. É difícil você não ter certeza. Se você não tem esse mapeamento, não tem isso estruturado com integrações entre as áreas, imagina no que pode acontecer, né? Sim. É a mesma coisa no campo a contabilidade lá, você tem um sistema contábil, onde você resolve remover. Vamos pensar numa coisa que está acontecendo agora, né? Que é dentro do CNPJ, o que agora antigamente era numérico, agora é alfanumérico. Então, o impacto dessa Sim. alteração começa no banco de dados, passa pela aplicação e vai em efeito cascata, né? Em todos os demais. Então, o ideal mesmo é, tipo, antes de você vai fazendo no ambiente de teste, homologação ali, mas antes de subir para produção, né, o ideal seria bem antes, né, já na arquitetura disso, né, quando você tem noção que vai fazer uma alteração que pode impactar nos demais sistemas, tentar entrar em contato com as demais áreas, mesmo que o teu gerente às vezes fale, não, isso aqui é só aqui, mas tenta dar uma pesquisada, veja quem que está acessando esses dados, se através hoje de logs você consegue ver quais são as aplicações que estão lendo essas informações, né? E através disso entrar em contato com o responsável por cada projeto desse e informar ele, nós vamos fazer essas alterações aqui, pode impactar para vocês. Inclusive, até eu recomendo até que seja formalizado isso, né? Manda um e-mail Sim. ali para a pessoa formalizando, estamos fazendo essas alterações, caso tenha algum impacto, né? Já organiza a equipe para seguir com as adequações também, né? Queria agradecer a sua participação, Edivaldo. Muito obrigado, viu? Espero te reencontrar em futuros, caso tenha. Mas Que legal, agradeço a Eduardo. participação, viu? Tá bom, espero conversar contigo mais vezes também. De repente, em alguns projetos aí que surgirem oportunidades, né, a gente pode conversar também, né? Sem Oh, fico problemas. feliz. Que legal, sucesso aí, Eduardo. Até mais, hein? Valeu, Edivaldo. Obrigadão.